A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste vídeo, estaremos fazendo o comentário do capítulo de número 7 do livro de Oséias. Até o final deste vídeo, estaremos observando o estado de apostasia, ecumenismo, decadência do poder institucional e os problemas advindos da falta do discernimento espiritual. Faça sua inscrição neste canal e sempre que postarmos um novo vídeo, você estará sendo notificado. Na descrição deste vídeo também tem o nosso e-mail para você enviar dúvidas sobre este ou outros assuntos. Quero estar comentando com você a respeito deste livro, O Período Interbíblico, 400 anos do Silêncio Profético. Esse livro é de autoria do pastor Enéas Tonini, da editora Agnus. Com certeza, uma obra que vai enriquecer os seus conhecimentos sobre este trágico período chamado interbíblico. Pois bem, vamos às nossas considerações sobre o capítulo de número 7 de Oséias. Oséias prevê claramente o exílio de Israel que aconteceu em 722 a.C. No capítulo 7, Oséias acrescenta mais pecados na lista já grande de Israel. Pecados que surgem com a desobediência e avança para a apostasia, o ecumenismo e o sincretismo. Esses pecados eles vêm pela falta da observância da doutrina da santificação. Aliás, as doutrinas são extremamente necessárias para a igreja. Principalmente os obreiros precisam conhecer as doutrinas, precisam ter facilidade de lidar com as doutrinas, contar com discernimento espiritual para não cairmos em ciladas, para não cairmos em armadilhas. A santificação, ela vai se degenerando, não instantaneamente, mas é um processo gradativo, porém constante. Por isso é necessário zelarmos pela nossa vida espiritual, conhecermos a sã doutrina, não deixarmos que músicas evangélicas tomem o lugar da sã doutrina, não deixarmos que outras coisas assumam o lugar da doutrina bíblica. Prosseguindo em nossa análise, os pecados que cercam a igreja, eles são dissimulados, são envolventes, são sedutores. Quais foram nos dias de Oséias? E contra esses pecados, somente uma vida piedosa diante de Deus. Há ainda um outro ingrediente neste pacote todo: o politicamente correto. No establishment destes últimos dias, da mídia, no establishment político, nós podemos perceber que vale tudo, menos as verdades absolutas. No establishment de tudo que está nos cercando, só não há lugar para as verdades absolutas. E o nosso Deus é um Deus que trabalha com sim, sim e não, não. E ele mesmo adverte que fora disso é procedência maligna. No versículo de número 1, nós podemos observar que a falsidade, ela é colocada junto com o assalto, como práticas recorrentes nos dias do profeta Oséias. Diz o versículo 1: Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. Infelizmente, a falsidade, ela também tem sido recorrente em nossos dias. Os assaltos, a violência, também se tornam uma constante, um flagelo nos dias atuais. Percebamos que, tal como Oséias, ele não foi pusilânime
em seu ministério, não podemos ser também pusilânimes nestes momentos onde temos que colocar a palavra de Deus sempre em voga. No versículo de número 3, nós podemos ver que se indica um estado de irreverência, onde o pecado do povo alegrava o rei. Infelizmente, vemos a irreverência tomar conta do entretenimento, a irreverência tomar conta das redes sociais. Vemos a irreverência ela ser uma constante em nossos dias. Todos os segmentos da mídia hoje parecem irreverentes, debochados. Parece que não há mais respeito aos balizamentos morais, não há mais respeito, principalmente ao cristianismo. Infelizmente, vemos isso nos carnavais. Vemos isto como se debocha do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos carnavais. E as consequências, elas estão chegando. As consequências são claras. Por isso é importante mantermos a nossa posição de fidelidade ao nome do Senhor. E toda uma geração vai se formando com o conceito de desrespeito às instituições. Mas nós não podemos fazer parte disto. E com suas mentiras os príncipes, os oficiais do povo, tinham simpatia pela mentira. A mentira é um pecado tão grave que os que cometem a mentira ficarão fora do céu. As ideologias nefandas, elas são formadas através de mentiras e sofismas muito bem arquitetados. No arquétipo das ideologias devastadoras, nefandas, no arquétipo de ideologias que vêm para sepultar a humanidade, a mentira é sempre o carro-chefe. E como a mentira é envolvente. Por isso, precisamos mais uma vez, e trago essa advertência, conhecer profundamente a doutrina bíblica, principalmente a doutrina pentecostal do arrebatamento da igreja. Versículos 7 e 8. É usada agora a figura do forno e do padeiro. Preparam seus planos ardilosos durante a noite e madrugada, para colocá-los em prática contra o rei. A base do poder institucional de Israel já estava corrompido. O Reino do Norte, nesta corrupção de seu poder institucional, a corrupção do poder monárquico, o Reino do Norte teve 9 dinastias, totalizando 19 reis. Isto indica que a rotatividade do poder era muito grande. E a incerteza advinda disto trouxe grande flagelo para o povo. Flagelo político, econômico, religioso, flagelo que culminou na invasão do Reino do Norte e na dispersão das 10 tribos. Versículo 8. Efraim se mistura com os povos. Esta mistura é referente ao entrosamento, onde as 10 tribos aprenderam as práticas pagãs e deletérias à sã doutrina. Tenhamos cuidado para não nos deixarmos também nos misturarmos com as várias teologias que existem. Nós temos hoje a teologia da prosperidade, a teologia do coaching. Nós temos hoje uma influência tremenda da neurolinguística. Nós temos várias coisas querendo adentrar no arraial evangélico. Mas nada disto vai resolver o problema do homem, pois o problema do homem só se resolve com a palavra de Deus, com o Espírito Santo em nossas vidas. Versículos 11 e 12.
Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Síria. Toda essa desarticulação religiosa, civil e institucional levou Israel a um cenário de desorientação. A falta de discernimento os levou a cair no poder da Síria. Israel flertava com a Síria. Israel flertava com o seu inimigo. Que nós tenhamos discernimento e precaução em nossas vidas. Versículo de número 14. Israel deixa de clamar ao Senhor. Antes buscavam em deuses estranhos a boa colheita, mas se rebelavam contra o Senhor. A situação espiritual de Israel se tornara devastadora, lembrando que tudo começara com o cisma sobre Jeroboão, os bezerros de ouro, o afastamento gradativo da lei mosaica, o afastamento gradativo dos profetas. Isto trouxe a penalização sobre Israel. Versículo de número 14. Eu os corrigi e lhes esforcei os braços. É bom percebermos que o alongamento nunca foi da parte de Deus. Em todo o tempo Deus trabalhou para o bem de Israel, fortaleceu a nação, mas Israel prevaricou neste relacionamento. Em nenhum momento Deus se afastou de Israel, mas Israel se afastou de Deus. Israel se alongou do Deus Todo-Poderoso. Versículo derradeiro, versículo 16, nos diz assim: Israel não se volta para Deus. A trajetória de Israel poderia ser diferente caso fosse fidedigno com o Senhor. Que Deus nos abençoe em manter o nosso relacionamento, nos abençoe em termos o discernimento espiritual. Nesta análise do capítulo de número 7 de Oséias, nós percebemos então o estado de apostasia, o ecumenismo, a decadência do poder institucional e o flagelo que levou a nação a até mesmo a sua invasão pela Síria. Tudo isto ocorreu porque o povo se afastou de Deus. Faça sua inscrição neste canal e envie suas dúvidas no e-mail que está na descrição deste vídeo. Até o nosso próximo encontro, que Deus abençoe a todos.